Venho mais uma vez cumprimentar os meus irmãos, minhas irmãs, agradecer a Deus por este momento, agradecer porque podemos dar prosseguimento no nosso curso, agradecer a Deus que na sua providência nos dá o privilégio de estudar a palavra de Deus e realmente avançar em conhecimento, algo de grande valor, verdadeiramente um patrimônio intelectual e também para a vida, o exercício da nossa espiritualidade na igreja de hoje. Conhecimento da boa teologia certamente sempre fará bem. Por isso, avançamos aqui no Instituto Reformado de São Paulo para mais uma das nossas aulas. Nós já estamos na aula de número 7 e estamos trabalhando o conceito Igreja e Missão. Igreja e Missão, na aula 7, na Igreja Urbana. Já trabalhamos a ideia da Igreja Reformada Urbana na lição anterior, a partir destas ideias. Uma igreja que deveria olhar para além de si mesma. E por quê? Porque há um risco iminente de a igreja se ensimesmar, de ela desenvolver a ideia que o que importa é ir aos domingos, levar a família e participar de um momento cultico. Pois bem, a igreja reformada, urbana, eu defendo que deveria olhar para além de si mesma, porque se ela apenas fizesse isso, possivelmente ela se tornaria, como em muitos lugares tem se tornado, um grupo completamente irrelevante na sua cidade, um grupo completamente alheio, muitas vezes completamente afastado da vida da sua geração. E essa igreja ensimesmada tem uma tendência muito forte a, inclusive, além de não alcançar pessoas, de não cumprir a grande comissão, inclusive perder os seus mesmo. A perda começa em casa mesmo. Normalmente, quando pais não são testemunhais, provavelmente há um grande risco da perda dos seus próprios filhos. Então, chega um dia que esta igreja que não testemunha para os de fora, que não vive a experiência da fé como apologética, que não vive o dia a dia no sentido de defesa mesmo da fé cristã, chega um dia que não consegue defender nem dentro da sua própria casa. E então a vida cristã vira um protocolo, se torna uma agenda apenas. E é por isso que eu estou defendendo que a Igreja Reformada Urbana deveria olhar para além de si mesma e deveria contemplar os perdidos, e deveria ir em busca destes, por mais que isso seja um esforço realmente, mas a evangelização, o discipulado, a missão em si, não é para depender da espontaneidade. Ela está condicionada a uma ordem e ela precisa então obedecer esta ordem. Pois bem, segundo ponto, eu trabalhei a ideia da aceleração na capacitação. E por que eu incentivo que a capacitação na Igreja Reformada Urbana deve ser mais acelerada do que o normal? Há um conceito na igreja cristã atual que quem faz missões são servos normalmente ordenados, normalmente escolhidos pela comunidade, normalmente nós chamamos de vocacionados. Mas para o exercício evangelístico, discipulativo e missional, essa não é uma ordem para servos ordenados. Esta é uma instrução para toda a igreja. E isso necessita de capacitação. Mas, se a igreja imagina que a missão, que o evangelismo e que o discipulado são apenas para servos ordenados, então, normalmente, essas pessoas precisam passar por um seminário que demora de 2 a 4 anos, às vezes mais. Pois bem, e essa descentralização da missão, do evangelismo e do discipulado, essa descentralização de vocação, não parece ser bíblica. Por isso
Eu defendo a aceleração na capacitação da igreja como um todo. A evangelização se faz com servos ordenados e com servos não ordenados. Mas para isso precisa acelerar, senão demora muito e poucos vão para a obra efetivamente. Por fim, na Igreja Reformada Urbana, eu defendo a centralidade na palavra, no trato com a palavra, a centralidade das Escrituras. Tudo o que acontece na vida da igreja precisa passar pela pregação da igreja. Então, esta pregação, ela por si só se faz exigente no seu preparo, se faz exigente na sua entrega. Ninguém prega o que sente. O pregador prega o que a palavra diz. Por isso, o pregador não pode se julgar acima das Escrituras. Usar as Escrituras como uma serva sua é um erro. A Escritura é senhora nossa. Então, todo pregador precisa ficar debaixo do que a Escritura se diz, fala acerca de si mesma, fala acerca de Deus, fala acerca de Jesus e do Espírito Santo. Então, a centralidade na palavra é algo fundamental para a igreja urbana, o que nos leva a um dos pontos da reforma sola Escritura. Hoje, vamos falar de mais algumas ênfases, mas eu gostaria de intensificar o quarto ponto, que é a adoração. A questão da adoração. Como é a adoração hoje? Quais os motivos para a adoração? Então, eu vou fortalecer este ponto, que é a ênfase na adoração cultica. Adoração enquanto povo de Deus reunido para adorar. Adorar, eu escrevo então, significa honrar e glorificar ao Senhor com gratidão, da forma como Ele prescreveu, pela filiação, por seus atributos, por seus atos. Quem disse isso foi Calvino nas Institutas. Adorar significa honrar e glorificar ao Senhor com gratidão, da forma como Ele prescreveu, pela filiação, por seus atributos e por seus atos. Pois bem, mas como é que isso se dá então na prática? Quando esta adoração é pública, numa reunião de cristãos, fica estabelecido o que chamamos de culto. Entendemos que esta adoração deve ser acompanhada de algumas coisas. Dentre quase todas, a primeira deveria ser a reverência. A reverência é um fator limitador, inclusive dos nossos pensamentos. Porque quem é reverente? Só é reverente, primeiro, quem conhece aquele a quem nós devemos reverenciar. Se eu não sei de quem se trata, provavelmente eu não sei como me portar diante de uma pessoa que eu não sei quem é. Mas se eu sei quem é, então isso define o meu comportamento. A reverência é uma atitude daqueles que conhecem a Deus, daqueles que o temem, daqueles que sabem do seu poder, das suas ordens e daqueles que não confundem seus atributos. Pois bem, a reverência é parte integrante do culto. E ao mesmo tempo de alegria. Por quê? Porque o culto é uma disposição da parte de Deus de nos receber. Se Deus é o público do nosso culto, estes dois elementos precisariam estar no culto público: a reverência ao Senhor e ao mesmo tempo a alegria pelo fato de estar ali para cultuar ao Senhor. Neste caso, isso deve ser feito com humildade e verdadeira confissão por nossos pecados, com súplicas pelo que nos é então necessário. Você poderia tomar uma ideia norteadora. Lembre da oração dominical. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, o Senhor ensinou que a primeira coisa era considerar o quanto Ele era maravilhosamente nosso Pai. E não Pai de uma pessoa só, mas Pai de um povo, Pai nosso. E que Ele habita na eternidade, que para nós, a gente fala de céu, mas não o céu físico, o céu da existência. Ele habita por sobre tudo, é uma ideia do Pai Nosso. E Ele está neste lugar, e deste lugar
ele determinou a vinda do seu reino e nós começamos a dizer: venha então com este reino. Assim Jesus começou a ensinar seus discípulos a orar. Ensinou que a reverência deveria contemplar a relação do povo de Deus, dos filhos de Deus com o seu Deus. E logo a seguir, com gratidão, colocar diante do Senhor como nós esperamos viver e como necessitamos do Senhor para viver. Pois o culto público, de certa forma, ele obedece o mesmo princípio. Nós começamos o culto reconhecendo a existência, a grandeza, a beleza, a perfeição de quem é Deus. E então, depois de esgotar ao máximo com tudo aquilo que podemos fazer, com toda a sinceridade, nós nos alegramos com gratidão pelo que vivemos, porque nossos olhos se voltam, depois de fitar as grandiosidades, as excelências do Senhor, eles também se voltam para o dia a dia, para a nossa vida, para o que somos. E novamente, se somos o que somos, só o somos por conta de Deus ser quem Ele é. Por isso que o culto é a condição que temos de chegar humildemente diante do Senhor, confessar nossos pecados, crer no perdão dos nossos pecados e suplicar o que nos é necessário. Olha a expressão, suplicar, nunca ordenar, nunca determinar. Não há culto em que um homem chega para determinar, ordenar, definir, exigir nada do Senhor. Mal sabem o que fazem esses que assim operam, fazendo do Senhor um ídolo na verdade, ou tentando fazer do Senhor um ídolo. Não. No culto reformado, no culto urbano, em qualquer cidade, em qualquer cultura, no culto reformado, o centro é Deus. Deus é o centro. O culto é somente para Ele. Ele é o público deste ato. A adoração é regulamentada pela palavra de Deus. E a mesma diz que deve ser em espírito e em verdade. O que quer dizer isso? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são o único objeto apropriado para receber culto. E todo culto deve ser oferecido através de Jesus Cristo, o mediador. Por isso, no culto reformado, é esperado dos fiéis o sublime louvor, ações de graça, confiança, pureza, consagração e a última parte fundamental para nós que lidamos com teologia prática, com missões reformadas na prática, o serviço. Cultuamos ao Senhor lendo, pregando as Escrituras com temor, ouvindo a palavra de Deus com entendimento, com fé e com reverência, cantando louvores com alegria, com júbilo, orando com adoração, com confissão pública, súplica, intercessão e ações de graças, ministrando os sacramentos com zelo e piedade. Resumo, então, do culto reformado? Lendo e pregando as Escrituras, cantando louvores, orando ao Senhor, ministrando os sacramentos. Como é que a gente lê e prega as Escrituras? Com temor. Como é que a gente ouve a palavra de Deus? Com a iluminação do Espírito Santo de Deus, que nos faz exercitar a fé e a reverência. Como é que a gente louva ao Senhor? Com alegria, sempre com gratidão. Como é que a gente ora? Adorando, confessando, suplicando, intercedendo e agradecendo. Como é que a gente ministra os sacramentos? Com o zelo devido aos sacramentos e com o exercício da verdadeira piedade. Queremos mais do que isso? Queremos um culto diferente desse? Queremos criar a nossa forma de culto se Deus já determinou como deveria ser o culto? A doutrina de Cristo, então, e dos apóstolos
estabelece as normas afirmando verdades culticas, que poderão manifestar-se em diferentes situações particulares, em diferentes eventos. Sim, contudo, a glorificação de Jesus seguir-se-ia a dádiva, o presente do Espírito Santo aos que nele crescem, e que o sacrifício de Jesus resultaria na reunião em um dos filhos de Deus. Nós chamamos isso de união mística. Este presente prometido, que é o Espírito Santo, somente possível com a morte e glorificação de Cristo, reuniu os filhos de Deus em um corpo ao vir para eles. O que é o culto, então? É a reunião dos filhos de Deus que amam, adoram ao seu Pai. O que é um culto? É um encontro dos filhos amados com o seu maravilhoso e suficiente Pai. O que é o culto reformado nos dias de hoje? É o encontro da comunidade dos salvos com o seu Salvador. Agradecendo pela instrumentalidade do Salvador. Agradecendo pela iluminação daquele que nos faz saber que fomos salvos, o Espírito de Deus. Tem coisa mais bonita do que um culto? Não tem. O culto é o momento mais alto, é o momento mais precioso, mais caro na vida do povo de Deus que conhece o seu Deus. Por isso, o povo de Deus não fica sem culto, não fica sem cultuar. Por quê? Porque alguma coisa precisa acontecer neste culto. E eu dou esse tópico nesse culto, então, para este culto. O culto cristão é a dedicação de nós mesmos a Deus. Não é um sacrifício. Nós não precisamos mais de sacrifício. O culto não é uma boa obra que nós fazemos para sermos salvos. Nós não cultuamos a Deus para sermos salvos. Nós cultuamos a Deus porque já fomos salvos. Então o culto não tem aspecto de propiciação, como se fosse uma missa, que nós fazemos um sacrifício. Não. O culto é um ato de gratidão, de louvor, de engrandecimento. O culto é alguma coisa que nós oferecemos ao Senhor como dedicação. O culto é um ato de consagração. O culto cristão é a dedicação constante dos seus filhos ao seu Senhor. É uma maneira de nós falarmos ao Senhor: Senhor, eu continuo aqui. Senhor, por tua bondade, por tua graça e por tua misericórdia, eis-me aqui novamente. Por isso, o culto é algo que nós fazemos ao Senhor, entregamos ao Senhor. Não com meritocracia salvífica. Não. O culto não é para que nós sejamos salvos. O culto é porque já fomos salvos. Este culto, então, ele já é prestado porque o Espírito Santo está nele. É o Espírito Santo que, tendo Jesus como mediador, o Espírito Santo, porque Jesus foi o nosso mediador, o Espírito Santo nos leva ao conhecimento deste Deus. Porque imagine, Cristo ter vindo e nós não sabermos. Pois bem, o Espírito Santo veio nos dizer que Jesus veio, nos convenceu dos nossos pecados, nos convenceu do juízo eterno, nos ensina ou ilumina nossa mente para que possamos compreender o que Deus já fez, o que está fazendo e o que ainda fará. O culto, então, a partir do Novo Testamento, não usa mais as formas do Antigo Testamento, né? No Novo Testamento, a partir do Novo Testamento, ele não usa as formas do Antigo Testamento. Adoramos o mesmo Deus do Antigo Testamento, mas nosso culto se reveste de forma compatível com a encarnação do Filho de Deus, de Jesus. Sendo que a nova adoração, então, desvincula-se de lugares determinados, de cerimoniais fixos, pois ele pode ser adorado em espírito e em verdade e em qualquer lugar. Não foi assim que Jesus falou com a mulher samaritana? Ela falou dos montes sagrados, dos locais de adoração, mas Jesus disse: mas virá um tempo que não será mais necessário nada disso. Os cerimoniais e os lugares, eles não terão mais
a importância que tinham sim no Antigo Testamento. Agora, em espírito e em verdade, na pessoa, por intermédio de Jesus, com a iluminação do Espírito Santo, em qualquer lugar. Embora a emoção esteja presente no culto, o culto por si mesmo, por se dizer, é racional. O novo culto é inteligente, tem uma liturgia relevante para a sua ordem, com elementos indispensáveis que sempre devem estar presentes. Quais são os elementos indispensáveis no culto? Culto é chegar a um local, cantar algumas canções e ouvir a palavra de Deus? Parece que não. Embora para muitas igrejas isso seja exemplo de culto, chegar a um lugar, ter algumas orações, cantar alguns louvores e ouvir a palavra de Deus, mas para o conceito reformado, alguns elementos precisam estar, como por exemplo, a palavra de Deus, o exercício dos sacramentos, né, que é batismo e ceia, o exercício das orações e o exercício dos cânticos. Então, o exercício correto, quando se fala de palavra de Deus, é a pregação fiel da palavra de Deus, como nós já tratamos aqui na pergunta 159 do Catecismo Maior de Westminster, que deve ser com diligência, que deve ser com zelo, que deve ser com fidelidade, que deve ser com sinceridade e que deve pregar todo o desígnio de Deus. O batismo e a ceia do Senhor devem ser praticados aos membros comungantes da igreja. Não é a qualquer pessoa que está na igreja, é aos membros comungantes. A ceia do Senhor não é uma gentileza que a igreja presta aos seus visitantes, ou a um ritual que ela presta para os seus membros. A ceia do Senhor é uma evidência, um relembrar, um repensar, uma readequação das nossas vidas cristãs diante do Senhor, um elevar do nosso espírito para que possamos então sorver os elementos da ceia do Senhor. O batismo é uma evidência externa de uma fé interna, ele precisa ocorrer, mas ele não pode ser um batismo emocional, ele é um batismo de alguém, através e por alguém que sabe o que é o batismo. O batismo é uma evidência de uma nova caminhada, precisa ser com consciência. E as orações não deveriam ser uma sequência de pedidos para o nosso bem-estar, mas a condição que temos de reconhecer quem é o Senhor. Os cânticos não deveriam ser determinações, exigências, mas deveriam ser como formas que temos de falar ao Senhor da nossa gratidão. Então, um culto que o Senhor é o centro, é um culto em que nós nos dedicamos a Ele. E aqui estão alguns dos elementos deste culto. Assim, escrevo então, há uma continuidade entre o culto praticado no período inicial do cristianismo e o culto atual, ressaltando a importância dos dois em suas respectivas épocas, com as suas implicações teológicas. Aquela era uma época de fundamento e de afirmações de conceitos. A nossa é uma época de adoração, de gratidão por tudo que Deus já fez, requerendo de nós a reverência e piedade em meio a um culto racional. É isso que é culto. De tudo, fica a certeza que as circunstâncias podem até variar, mas há uma constante. Os crentes em Cristo recebem o Espírito Santo tanto no tempo dos apóstolos como no tempo atual. E é este Espírito, o Espírito Santo, que nos leva ao verdadeiro culto ao Senhor. Nós adoramos por um motivo. Deus nos criou para adorá-lo. A adoração é o centro da nossa existência, o coração da nossa razão de ser. Para simplificar, vivemos para adorar ao Senhor. Deus nos criou para ser imagem sua, como sua imagem, que refletiria a sua glória. De fato,
a criação toda foi trazida à existência para refletir a glória de Deus. O salmista, no Salmo 19, nos diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. As orações feitas por Paulo, por exemplo, principalmente na carta aos Efésios, dizem muito sobre a adoração dos primeiros cristãos. Eles tinham uma percepção profunda do significado definitivo de sua adoração. Eles entendiam a si mesmos como tendo sido destinados e apontados para viver para o louvor da glória de Deus. É isso que Paulo diz. Quando o Catecismo Maior de Westminster ensina que o fim principal do homem é glorificar a Deus e usufruí-lo para sempre, ele dá testemunho desse mesmo princípio básico. Deus nos criou para adorá-lo. Por isso, adorar é, acima de tudo, servir a glória de Deus. Sabe por que eu estou colocando estes tópicos nessa aula? Para falar da Igreja Reformada Urbana, para dizer que a Igreja Reformada não negocia seu culto, para dizer que a Igreja Reformada não contextualiza o culto ao gosto das épocas. A Igreja Reformada permanece com o seu zelo a forma como Deus disse que deveria ser, como Ele espera que o seu povo se porte diante dele. Então, não é a forma de culto que nós contextualizamos. Nós pregamos a mensagem como está nas Escrituras, pregamos a mensagem como ela foi inspirada, como ela foi revelada, inspirada e como o Espírito Santo nos ilumina para entender. Nós pregamos essa mensagem sabendo que vivemos numa cultura antibíblica, numa cultura antiteológica. Nós sabemos que vivemos numa cultura humanista, hedonista, egoísta. Por isso, não ignoramos a cultura, mas fazemos a aplicação da mensagem àqueles que vivem nas mais diversas culturas. Mas nós não contextualizamos e subordinamos o culto às práticas sociológicas de qualquer geração, de qualquer cultura. Isso é um princípio caro para nós, o princípio regulador do culto. Os elementos precisam estar no culto para que Deus seja glorificado, para que o Espírito Santo de Deus, na sua iluminação, nos lembre sempre que temos um Redentor e sirvamos a essa glória de Deus com a nossa vida como redimidos. Então, no culto reformado, Deus é o centro, primeiro tópico. Segundo tópico, é uma dedicação de nós mesmos ao Senhor para a glória de Deus. Mais um tópico. No processo missiológico, a pregação da palavra de Deus é limitada. Isso parece estranho, mas eu vou explicar. Ela é balizada por limites. Quero dizer que nos nossos dias a pregação não é para fazer pessoas felizes. Na verdade, a verdadeira pregação deve levar o homem ao reconhecimento do pecado. E normalmente isso não é pelo caminho da felicidade. Eu explico um pouco. Em nossos dias, há igrejas que adoram para sentirem-se felizes e autorrealizadas. Na verdade, a adoração completa o propósito da nossa existência, mas nós não adoramos porque isso nos traz um senso de autorrealização e de felicidade. Adoração é diferente de tudo isso. Na medida em que ela serve, acima de todas as coisas, ao louvor da glória de Deus. Deus não somente nos criou, mas Ele também nos mandou adorá-lo em nome de Cristo pelo Espírito Santo. O primeiro mandamento é que nos diz: não terás outros deuses diante de mim. Jesus nos diz que o primeiro e maior mandamento é que nós amemos Deus com todo o nosso coração, toda a nossa mente e toda a nossa alma. O ponto é que nossa adoração
nossa mais profunda devoção, nosso maior amor é dirigido a Deus quando? Antes do que para nós mesmos. Esse é o fator diferencial no culto reformado. Tudo que nós fazemos no culto, primeiro é para Deus. João Calvino, que nasceu em 1509 e morreu em 1564, um dos líderes da Reforma Protestante, em seu comentário sobre os 10 mandamentos, diz que o primeiro mandamento significa que nós devemos, com verdade e zelo piedoso, fazer o quê? Contemplar, sentir, adorar Sua Majestade. Participar em suas bênçãos. Procurar a sua ajuda em todos os tempos. Reconhecer e por louvores celebrar a grandeza da sua obra ou das suas obras, com o único ou como o único fim das atividades desta vida. O segundo mandamento diz que nós não devemos usar imagens ou ídolos em nossa adoração. Pois, como o apóstolo Paulo nos diz, Deus não é representado pela arte e pela imaginação do homem, não como elemento cultico. Deus nos criou para ser a reflexo de sua imagem. Tomar este mandamento seriamente tem sido fundamental para o entendimento reformado da adoração. Adoração, então, não pode ser confundida como um momento agradável a nós mesmos, um momento que nos faz bem. A adoração não deve ser confundida como uma peça que nós assistimos, um ritual de arte, porque isso seria usar o nome do Senhor em vão. O culto atual é um risco iminente para que um dos mandamentos seja quebrado, usar o nome do Senhor em vão. Certamente você reconheceria que nos dias atuais inúmeros cultos, na verdade, tomam o nome do Senhor em vão. Bom, mas o terceiro mandamento recomenda que isso não aconteça. O mandamento nos ensina a adorarmos a Deus honesta e sinceramente, que quer dizer adorar a Deus em espírito e em verdade. O quarto mandamento nos diz para relembrar ou para observar a adoração do dia do Shabat, que na língua portuguesa é sábado, mas quer dizer o dia de descanso. Shabat em hebraico quer dizer descanso. Este mandamento faz os 3 mandamentos precedentes muito concreto, consolida. Sem este mandamento, poderia parecer que a lei havia sido dada muito mais subjetiva em mente do que real culto de adoração. Jesus também interpretou este mandamento em um sentido bem concreto quando ele disse aos discípulos para que eles celebrassem a ceia do Senhor em memória dele. Através de toda a Escritura, nós achamos mandamentos para adorar a Deus e mandamentos com respeito à adoração. Tendo estes conosco como um fato claro, eles sempre nos mostrarão um desdobrar-se. Todos estes desdobram de alguma maneira os mandamentos iniciais. Nos ajudam a interpretar de maneira adequada os mandamentos iniciais. Por isso, apesar das ciências sociais geralmente não concordarem, por conta do seu comprometimento com o humanismo, a verdadeira adoração é um ato de obediência à lei de Deus em nome de Jesus Cristo. Esta é a principal característica da adoração reformada. É a adoração quando feita de acordo com a Escritura. Estou ressaltando, de acordo com a Escritura. Toda adoração é de acordo com a prescrição. Os reformadores não tensionaram com isto um tipo de medida literária bíblica, embora tenham sido acusados disto. Muito mais que isso,
Eles tinham em mente que a adoração cristã deveria ser em obediência à palavra de Deus, como ela é revelada nas Escrituras. Então, o culto público não é um ato imaginativo. O culto público não dá margem para que eu diga que culto eu quero entregar ao Senhor. O culto público já tem seus elementos. A relevância de estudarmos os reformadores acerca de missões urbanas está no fato de que eles estudaram os pais da igreja. Eles são testemunhas da autoridade da igreja. Os reformadores estudaram os comentários patrísticos sobre a Escritura, porque eles enriqueceram os seus próprios entendimentos acerca da Escritura. Eles estavam preocupados em adorar a Deus verdadeiramente e buscaram a Escritura para aprender como fazer. Nós estudamos os reformadores porque seu entendimento da Escritura é profundamente cristológico, diz J. I. Packer no seu livro Teologia Concisa. A adoração cristã é no nome de Cristo porque a adoração é uma função do corpo de Cristo. E como cristãos, nós somos este corpo. Um importante conceito do Novo Testamento é que a igreja é o corpo de Cristo. E os primeiros cristãos entenderam que eles eram todos juntos um corpo, o corpo de Cristo. Se a teologia reformada, então, afirma que a adoração deve ser de acordo com a palavra de Deus e em obediência à palavra de Deus, e se a teologia reformada afirma que a adoração deve ser em nome de Cristo e no corpo de Cristo, é certamente porque ela tem concebido a importância da adoração, sendo muito mais que meramente um trabalho humano. Adoração é o resultado do trabalho do Espírito de Deus nos filhos de Deus. Ok, então? Qual é a ideia máxima da adoração, então? Do culto reformado? Que Deus é o centro. Deus é o centro do culto. Pois bem, se Deus é o centro do culto, o que é que nós vamos fazer quando nos reunimos como filhos de Deus, como povo de Deus? Nós nos consagramos, tudo o que fazemos é um ato de consagração. Tudo o que fazemos a partir dos seus elementos, da pregação e do ouvir a fiel pregação da palavra de Deus, da ministração dos sacramentos como eles foram prescritos, como eles foram praticados pela igreja primitiva, da prática de orações e súplicas, dos cânticos, dos louvores ao Senhor. Como nós fazemos isso? Nós fazemos isso tudo a partir do paradigma da dedicação pessoal. O culto é para o Senhor e nele nós nos dedicamos nós mesmos a Ele. Pois bem, este culto e a sua pregação, eles são limitados pelo que a palavra diz. Então, a palavra, as orações, os cânticos, as ministrações dos sacramentos, elas são balizadas pelo que a palavra diz. Nenhum líder tem o direito de fazer da pregação o que ele gosta, de falar o que ele gosta. Nenhum líder pode estabelecer a sua forma de ministrar os sacramentos. A confessionalidade existe para que nós nos alegremos nos limites. Os limites são para a igreja se manter, perseverar com saúde espiritual. Então, naquilo que muitos acham que é a limitação e que pode fazer mal, na verdade, para o conceito reformado, faz bem. E é um dos tópicos trabalhados então. No processo missiológico, a pregação é balizada pelos limites outorgados. O outro tópico, como já falamos, o culto cristão é a dedicação de nós mesmos ao Senhor. E o primeiro tópico, no culto reformado, Deus é o centro. O culto é sempre para Ele. Esta é a ênfase na adoração cultica, motivo da nossa aula de número 7,
nós que estamos trabalhando agora, a Igreja Reformada Urbana. Que Deus, na sua graça, possa nos abençoar a todos nós, que o conceito de adoração não seja só um conceito, mas seja em todos nós a nossa prática. Deus abençoe, em nome de Jesus.